Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Que você tenha uma excelente semana. Segunda-feira, mais uma semana começando. Os nossos guerreiros jogadores ganharam 3 dias de folga, né? Olha só que maravilha, né? O futebol que eles jogaram ontem, sinceramente, eu não daria essas folgas para eles não, cara. 3 dias, né? Depois do futebol pífio que o São Paulo apresentou ontem, que tem esse presente, né? É impressionante, né? Mas no São Paulo sempre será e sempre foi fácil, né? Infelizmente é assim que acontece no São Paulo. Sai presidente, entra presidente, muda a diretoria de futebol e as manias são as mesmas, né? Infelizmente. Mas enfim, 3 dias de folga para o elenco do São Paulo, vai ficar aí, eu acho que uns 11 dias sem jogo, né? É o momento de recuperar talvez alguns jogadores, né? Treinar um pouco mais. Veremos aí como que o São Paulo vai voltar. Geralmente quando tem folga, né, e é uma pausa longa, o São Paulo volta pior, né? Veremos aí o que vai acontecer após o retorno. Tomara que seja diferente dessa vez. Mas rapaziada, ontem, né, de ontem para hoje a repercussão, né, todas voltadas à polêmica da arbitragem de ontem da Daiane Muniz, que foi pífia, né? Vamos comentar com vocês é, um pouco, né, do que aconteceu de ontem para hoje. Até surgiu alguns áudios aí do VAR, que vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui no vídeo, bem rápido para não estender muito assunto. Mas o Rui Costa apareceu ontem, né, dando entrevista, falando, né, da derrota, reclamando que o VAR não foi chamado para a Daiane acabar olhando ali, né, porque talvez ela teria uma outra visão do lance, né? E a reclamação dele foi essa, mas a pessoa que estava no VAR alguma coisa Peixoto, esqueci o nome dele agora. Mas ele não direcionou as críticas para a Daiane, né? Ele focou mais ali no cara do VAR. O que chama atenção é que o pessoal faz uma manobra, né, cara? Eles fazem uma volta para não criticar diretamente a Daiane. Cara, é impressionante, né? As pessoas têm medo de criticar ela, por quê? As pessoas não falam que a gente tem que tratar a gente, não, né? O mundo é assim, né? Tratar todo mundo igual, homem, mulher, né? As próprias pessoas que aparecem para dar uma declaração, né? Pessoas importantes, fazem uma volta, né, mano? Para não criticar. E o que chama atenção foi que o Rui Costa disse que um dia antes da partida teve uma reunião, né, com as pessoas da federação e tal, né? Uma reunião ali que sempre acontece geralmente em dias assim de decisões no Paulista, né? E a Daiane estava na frente do Rui Costa nesse momento. Ele disse, né, na entrevista coletiva que ele concedeu, ele elogiou ela, né? Falou que a arbitragem dela contra o RB Bragantino, falando isso para ela, diretamente para ela, foi uma arbitragem digna de Champions League. Cara, o nosso diretor de futebol, quando a gente espera que o São Paulo vai fazer um bastidor, ele tem um encontro com a arbitragem que vai apitar o seu jogo no dia seguinte e rasga elogios, né, mano? Pô, você fez uma arbitragem de Champions League. Não é assim que faz bastidor, né, gente? Pelo amor de Deus, né, mano? Não é você paparicar o árbitro que vai apitar o jogo. Cara, é surreal, né? E o Rui Costa dando umas bolas fora ultimamente, né? Para criticar o Luiz Gustavo, ele foi leão, né? Para criticar a Daiane, ele foi gatinho, né? Não quis criticar a arbitragem, que por sinal ele elogiou a do RB, que foi uma outra arbitragem ruim. Ela não apitou pênalti para o São Paulo, precisou do VAR, amarelou diversos jogadores do São Paulo. E ontem teve diversos erros dela, até na súmula, para você ter noção. O Maurício fez o gol e ela colocou que o gol, mano, foi do Marlon Freitas. Cara, olha os erros. Deixou o cartão amarelo cair 2 vezes. A bola bateu nela 2 vezes por estar mal posicionada. Não marcou pênalti para o São Paulo. Marcou depois um pênalti inexistente em cima do Bobadilha. E o pessoal enche a boca para falar que a arbitragem dela é boa. Cara, pelo amor de Deus, mano. O pessoal não tem nem vergonha na cara, mano. Mano, é surreal, rapaziada. Diversos erros aconteceu ontem dela, né? Mas o pessoal elogia, né? O pessoal não quer falar mal. Impressionante. Eu fico até meio
assim, abismado, para falar a real para vocês, com as coisas que acontecem aí. Mas, para piorar, né, depois dessa declaração do Rui Costa, segundo o Alexander Vieira, internamente São Paulo avaliou como positiva a atuação da Daiane. São Paulo achou como positiva a atuação dela contra o Palmeiras. Ela simplesmente ignorou um pênalti a favor do São Paulo, onde o São Paulo poderia empatar o jogo em 1-1, e o São Paulo internamente avalia como positiva. Olha, cara, eu dá vontade de desistir de cobrar o São Paulo para fazer bastidor, irmão. E sabe o que é pior? Surgem informações de que o São Paulo não vai solicitar o áudio do VAR. O São Paulo não vai solicitar o áudio do VAR dessa partida. Não precisa. Ah, deixa pra lá, mais ou menos assim. Cara, é surreal, meus amigos. É surreal. Só para deixar aqui o nome do árbitro do VAR, era o Thiago Duarte Peixoto, né? Que por sinal ele já prejudicou o São Paulo em alguns jogos também, mesmo no VAR. Só não vou me recordar agora, mas o nome dele é bem familiar, por conta de polêmicas que já aconteceram com o São Paulo. Não vou citar agora para vocês aqui, porque também nem vem ao caso, tá? Mas, rapaziada, o pênalti, né, que ela deu em cima do Bobadilha é diferente do pênalti que ela não deu, que o Gustavo Gomes abriu o bração. O contexto do jogo era seria, né, totalmente diferente. O São Paulo poderia empatar o jogo, mesmo jogando mal. Muitas pessoas comentaram, pô, Teco, o São Paulo jogou mal, nem vale a pena falar da arbitragem. Não, vale a pena sim, irmão. Ano após ano o São Paulo sendo prejudicado por arbitragem. Ano após ano, ainda mais contra o Palmeiras. Se o São Paulo está desistindo de reclamar, não quer fazer nenhum barulho, nós não podemos entrar na onda do São Paulo. A gente tem que fazer barulho, irmão. Precisamos, porque se fosse ao contrário, vocês iriam ver o show que iria acontecer hoje em toda a mídia, em toda a imprensa. Pode ter certeza, o show que iria acontecer. Mas o lado positivo que pelo menos eu vi dessa vez, muitas pessoas da mídia, né, falando que foi pênalti sim, né, até palmeirenses, o próprio Felipe Melo, né, falou que foi pênalti para o São Paulo. Então muitas pessoas, né, que a gente até respeita, né, foram sinceras e deixaram a opinião falando que não foi pênalti. Porque tem gente que está dando opinião por conta da pessoa que apitou a partida. Está com receio de criticar, porque precisa elogiar, porque precisa dar oportunidades. Eu concordo que tem que dar, independentemente se é mulher ou homem. Para mim, eu olho a capacidade, eu vejo o trabalho da pessoa. Não vejo se é homem ou mulher. Para mim é indiferente isso. Mas tem gente que, não, por ser a Daiane, tem que elogiar, passar um pano. Cara, pelo amor de Deus, né? Mas olha os erros que ela cometeu ontem, cara. Errando súmula, cartão caindo, mal posicionada. E ainda ela falou que não precisava ir até o VAR ver, porque ela já viu o lance na frente dela. Mostrando uma arrogância. Sendo que a decisão dela é que importa. Ela viu ali, não interessa se outro pensa diferente. E isso, vocês querem elogiar isso? Cara, é surreal, desculpa, né? Aí sem contar também o outro erro que ela cometeu ontem, que o Sabino tomou cartão amarelo. O Danielzinho fez uma falta e ela deu cartão amarelo pro Sabino. O Sabino não fez nada. Ela foi lá e deu pro Sabino o cartão amarelo, irmão. Pô, pelo amor de Deus, mano. Olha o tanto de erro, cara. Mas o pessoal quer elogiar, né? Bom, rapaziada, surgiu aí um áudio fake, falando do jogo de ontem. Um áudio até surreal, né? E infelizmente algumas pessoas repercutiram isso, acreditando que era o áudio do VAR mesmo. Não é, tá? É fake. Até cita o Braulio, se eu não me engano, no áudio. O Braulio nem estava no jogo ontem. Então é um áudio fake que surgiu aí. Muitas pessoas começaram a acreditar, a falar, né, mano? Começa a alimentar a parada. É desgastante isso, né, cara? Imagina eu vir aqui e trazer um áudio fake para vocês ouvir e a gente ficar puto junto de algo que não procede, né? Então não tem sentido a gente repercutir isso, né, rapaziada? Eu acho que perde até a credibilidade do canal, mas basta eu citar para vocês que é fake, né? E tá tudo certo. E como eu disse aí, a princípio o São Paulo não vai solicitar o áudio do VAR, o áudio verdadeiro, né? Mas tá rolando uma fake aí e o pessoal tá acreditando.
E ontem, né, rapaziada, o Crespo na coletiva, né, ele acabou dizendo que o Danielzinho não estava 100% fisicamente, ele tinha dores e o São Paulo tinha que mudar no jogo contra o Bragantino, né? Ele ficou de fora contra o Coritiba, né? Até então a gente estava acreditando que ele estava sendo preservado para o jogo de ontem. O Crespo falou que a escolha foi pelo Luan, pensando nas características de bola longa do Palmeiras. E pessoalmente ele achou que deu certo, segundo a opinião do Crespo. Não deu certo, Crespo, desculpa. Não deu certo, só você achou. E sabe o que é pior? Ele achou que tava bom, dando certo, né? Ele voltou da mesma forma para o segundo tempo. É bizarro, cara. Ontem o Crespo, olha, ele fez uma lambança assim, surreal, surreal. Ele falou assim, eles tiveram dificuldades, mas depois o jogo muda, o jogo precisava de outra coisa, segundo palavras aí do Hernan Crespo, né? Cara, não teve dificuldade. O Palmeiras, quando apertava, chegava com perigo. O São Paulo chutou uma bola no gol, irmão, que foi o pênalti do Caleri. O São Paulo não jogou nada. Mudou algo assim que fez uma diferença gritante para o São Paulo ontem, uma mudança desnecessária. E o pior, né, que eu acho que nem vi ninguém questionar isso, né? Ele ainda colocou o André Silva, irmão, para jogar. O cara, não sei quantos meses parado, problema de joelho, lesão de joelho, né? E voltou ontem no sintético. Cara, surreal. Ontem o Crespo, olha, nota zero para ele, irmão. Ontem foi decepcionante a atuação do Hernan Crespo. Mas é isso, né? Veremos o que vai acontecer aí na volta. Tomara que o São Paulo volte bem, com a cabeça centrada aí e ligada no brasileiro, que é o que interessa, né? Tamo junto, rapaziada. Lembrando que hoje tem QG lá no canal do QG às 8h30 da noite. Fechou? Tamo junto. Valeu!